Olá, minha gente! Começamos com mais um Se Liga na Profissão e um curso que envolve muito as ciências humanas, né? Na verdade, a profissão de hoje é cientista social. Ao meu lado está o professor André Kaisel e ele vai falar para a gente, né? Contar para a gente sobre esse curso. Professor, muito obrigada por me receber. Eu que agradeço, Carla, a você e a TV Câmara pela oportunidade. Bom, e acho que esse curso também é uma oportunidade para pensar assim no futuro das pessoas, né? Quem trabalha com isso pensa muito no cotidiano do próximo, né? Conta pra gente um pouquinho desse curso. Cientistas sociais são profissionais voltados ao estudo, à pesquisa e ao ensino, além de consultorias técnicas, envolvendo as ciências que estudam a vida humana em sociedade. Esse curso ele costuma ser um curso de período integral, é um curso diurno? Nós temos duas ofertas, integral e noturno. Integral tem aulas à tarde e de manhã, depende da disciplina. Bom, e o noturno, claro, à noite, para os estudantes que trabalham. E isso eu gostaria de enfatizar, acho muito importante. A Unicamp tem há quase 30 anos, cerca de 30 anos, desde meados dos anos 90, tem ofertado o curso nos dois períodos. Antes era só o integral e já há cerca de 30 anos, desde a segunda metade dos anos 90, a gente oferece também no noturno. E isso é muito importante porque nós queríamos e queremos contemplar aquelas e aqueles estudantes que precisam trabalhar. Acho que é uma missão da universidade pública também acolher estudantes trabalhadores. Para ingressar neste curso, é importante que o estudante tenha um determinado perfil, que fará total diferença nas práticas profissionais. Primeiro, dá para ver pelas disciplinas que eu mencionei, que ele pode ser bem variado. O curso cobre uma ampla gama de interesses. Agora, de maneira geral, é um curso voltado para aqueles que têm um interesse justamente em trabalhar com as ciências humanas, né? Obviamente é um curso de ciências humanas, que contempla também, é bom dizer, habilidades de outras áreas, habilidades matemáticas, por exemplo. Nós temos disciplinas de estatística, muito requeridas tanto na sociologia, como na ciência política, como na demografia em particular, né? Que costumo inclusive assumir essas disciplinas aqui. Mas, obviamente, estatística, nesse caso, voltada para o estudo da sociedade, né? Como ferramenta de pesquisa. Então, é um curso que requer, eu diria, uma disposição de olhar criticamente para o mundo em que vivemos e desnaturalizar, né, a vida em sociedade, as suas manifestações, com os seus conflitos, suas hierarquias, né, ou pelo menos ter a disposição de, porque esse é um processo também que os alunos aprenderão aqui dentro, nas disciplinas de sociologia, de política, de antropologia, de demografia, estudos populacionais, que forem fazer. Além dessas, é bom dizer que nós temos disciplinas de história, temos disciplinas de economia e de filosofia, até porque o IFISH oferece cursos de filosofia e história também, como outras graduações, os alunos podem tomar disciplinas aqui dentro, assim como disciplinas em outros institutos e faculdades da Unicamp. Acrescente-se aí as disciplinas que a Faculdade de Educação oferece como parte da formação em licenciatura das futuras professoras, dos futuros professores, né? Então tem uma ampla gama aí de interesses, mas eu diria que ao longo desse processo os alunos aprenderão a olhar criticamente o mundo que o cerca, as suas relações familiares, as relações de gênero, as relações de classe, a desigualdade social, enfim, as relações raciais, todos esse conjunto, de relações ou de estruturas que moldam a sociedade em que nós vivemos. Então, eu diria que essas são algumas das habilidades e competências que a gente requer e algumas que também nós desenvolvemos aqui dentro. Maravilha, professor. Eu agradeço a sua participação e agora a gente vai conversar com a Nara para saber como é o dia a dia de um cientista social.
Bom, então como eu disse a vocês, a gente vai saber agora como funciona o dia a dia do profissional com uma profissional, uma cientista social, que é a Nara Salles, né? Conta pra gente, Nara, como é que funciona o dia a dia de um cientista social? Olha, eu diria que é um dia a dia bem dinâmico e também bem criativo. Há várias atividades dentro das ciências sociais, mas essa de pesquisa do meu dia a dia, ele demanda você criar projetos de pesquisa, então você observar, olhar para o mundo e ver, olha que coisa curiosa, não estou entendendo exatamente isso aqui, nossa, está acontecendo um fenômeno novo, né? Como eu posso estudar, como eu posso entender, às vezes, o comportamento do eleitor, ou então alguma prática cultural de alguma comunidade específica, ou algum comportamento que vem mudando, né? Por exemplo, aqui no CESOP a gente tem um banco de dados que reúne pesquisas de opinião e de comportamento desde os anos 60 no Brasil inteiro, é o maior até da América Latina. E na própria forma com que as pesquisas eram feitas e as perguntas elas eram elaboradas, a gente vê que o mundo mudou muito. Então, perguntas que antes, qual o seu parceiro ideal, ele pode ter essa característica física, pode não ter, que são perguntas que hoje não existiriam mais. Então, parte da tarefa do cientista social é, ao se deparar com esse tipo de coisa, pensar, né, mas o que mudou? Como eu posso fazer uma pesquisa para explicar, como eu posso entender essa mudança? Quais fatores estão relacionados? Quais são as consequências dessa mudança, né? Então, o dia a dia passa por pensar essas pesquisas, conceber essas pesquisas, redigir esses projetos de pesquisa, buscar recursos para fazer essa pesquisa, então dentro da própria universidade, às vezes em alguma outra agência, como a FAPESP, por exemplo. Fundações de terceiro setor também costumam oferecer recursos para essas atividades. E depois desenvolver essa pesquisa, né? E aí é um desafio também porque envolve montar uma equipe, coordenar as atividades dessa equipe, acompanhar e depois não só analisar os dados, coletar os dados, fazer a pesquisa, mas tornar essa pesquisa algo comunicável, não só dentro da universidade, para outros pesquisadores, mas também para o público em geral, para toda a sociedade, né? Então, produzir materiais, livros, trabalhos, conteúdos de redes sociais, vídeos sobre as pesquisas realizadas e divulgar, né, para compartilhar esses resultados. Ou seja, tem toda essa parte teórica para então colocar a mão na massa e fazer o trabalho acontecer. Exatamente. É um trabalho que ele é todo fundamentado, né? Então, o perfil do cientista social para esse tipo de atividade, ele precisa tanto dominar essa parte teórica, conhecer os estudos, estudar, né, para conseguir elaborar as pesquisas, como também, por exemplo, saber métodos, técnicas específicas para como você vai desenvolver as pesquisas, porque umas vão exigir que você faça, às vezes, entrevista em profundidade, grupos focais, outras já vão exigir que você faça uma análise quantitativa de dados, às vezes questões mais que usam mais estatística, né, ou mais automatização. Então, dominar todas essas técnicas também é uma tarefa, né, de pesquisa nas ciências sociais. O cientista social tem um amplo mercado de trabalho que vai muito além de dar aulas. Olha, eu acho que as ciências sociais tem um campo muito amplo, só que a gente demora um pouco para entender, assim. Eu acho que eu fui entender melhor esse campo. Nossa, eu já tinha terminado o meu doutorado, porque até lá o que eu imaginava? Falava, cientista social, vou ser professor universitário ou vou dar sociologia, né, no ensino fundamental, ali nos anos finais, ou no ensino médio. Então, para mim, só tinha esses dois campos de atuação. E depois eu vi que não é verdade, né? Esse próprio cargo de pesquisa dentro da Unicamp é diferente do cargo de docência, né, de dar aulas, mas também há muitos cargos semelhantes que envolvem pesquisa no setor privado. Então,
Você pode trabalhar em outros institutos de pesquisa, desde institutos de pesquisa, quando a gente pensa nessa questão mais eleitoral, também é possível, né? Esses institutos que fazem pesquisa de avaliação de governo, de intenção de voto, podem trabalhar em outros setores, outros institutos como o IBGE, como o IPEA, também pegam bastante esse perfil, ou então em empresas mesmo, né, onde você precisa ali desenvolver estudos, relatórios, entender algum tipo de público, né, ou então propor algum tipo de política, também é um outro campo, né, essa parte de assessoria, né, de legisladores, assessoria de representantes públicos também é uma possibilidade, né? Então eu acho que o campo das ciências sociais ele é um campo muito amplo e quem se interessar já ir sabendo que não é só dar aulas na universidade ou na escola, né? Que tem muita coisa que pode ser feita com tudo que a gente leva aí do curso e da graduação de ciências sociais. O cientista social, ele tem uma participação, digamos que próxima em relação às políticas públicas de uma cidade, por exemplo? Tem, porque muitas dessas pesquisas que podem ser feitas, elas podem aprimorar essas políticas públicas, elas podem dar ideias de novas políticas públicas, sugerir outras políticas públicas. Tem um campo, né, de trabalho e de estudos que é de avaliação de políticas. Então, para ver se políticas que são implementadas pelos governos de forma geral, se elas estão sendo legais, se elas estão sendo efetivas, se elas estão conseguindo, né, os objetivos para os quais elas foram lançadas. E, além disso, dentro dessas outras áreas, se você é um cientista social que trabalha, por exemplo, numa agência relacionada a meio ambiente, né, você pode desenvolver pesquisas e fazer uma atividade que hoje é muito comum, que a gente chama de advocacy, né, essas fundações, terceiro setor costumam fazer muito isso, que é de tentar, né, emplacar ali projetos, tornar ali projetos, políticas públicas efetivas. Como que você considera o mercado de trabalho atualmente? Você acha que é um mercado promissor? Tem tido bastante oferta? Olha, eu acho que sim, mas eu acho que ainda é um mercado que está mais restrito às grandes cidades, assim. Então, eu acho que para você ter um tipo de experiência diferente da docência, seja no ensino fundamental ou médio ou nas universidades, né, com algum cargo de pesquisa em algum instituto ou fundação, hoje eles são mais em cidades maiores. Então, eu acho que nessas grandes cidades, cidades médias e grandes, tem sim bastante oportunidade. Mas quando a gente pensa, né, nas cidades um pouco menores, eu acho que é um mercado mais restrito e hoje mais vinculado mesmo ao serviço público lá do município. E pensando assim no seu dia a dia, costuma ser uma carga horária comum que a gente conhece, né, entre 8 horas da manhã, 5 horas da tarde. É um trabalho em que você fica mais interna, né, num escritório, numa sala. Você tem muito trabalho externo. Como que é essa realidade? Então, também é bem dinâmico, né? Esse cargo de pesquisa dentro da Unicamp, acho que é a única universidade ainda no Brasil que já tem essa carreira separada, né, da de docência, ela é entendida como uma atividade fim da universidade. Ou seja, ela não é contabilizada em número de horas que eu estou aqui, né, na sala, mas sim na quantidade, na qualidade dos estudos que eu tenho feito, das pesquisas que eu aprovei, que têm sido aprovadas, que têm sido realizadas, né? Então, esse é como a carreira ela é contabilizada, o dia a dia, vamos dizer assim. Então, não tem um horário fixo, eu tenho para me organizar, mas é uma questão mais pessoal, assim, né? De que você que eu estou presencialmente aqui, né? Mas a minha rotina basicamente é estar aqui diariamente, mas sempre tem, né, essas leituras que a gente faz no final de semana, né? Coisas que a gente escreve no final de semana. E basicamente é uma rotina que envolve muita leitura de artigos, de estudos, muita escrita, de projetos de pesquisa, também, né, de artigos para publicar,
com resultados de pesquisas que a gente vem feito. Eu atuo também muito na área da extensão, né? Então, de fazer projetos que levem esses achados das pesquisas que a gente realiza aqui para fora, né, da universidade. Tem algum diferencial no seu trabalho, na sua profissão, que você gostaria de compartilhar? Olha, eu acho que o que mais me chama atenção, o que mais me atrai nessa atividade é porque eu acho que ela tem muito espaço para quem é muito curioso, assim como eu, e tem muitas perguntas sobre o mundo, sobre as coisas. Então tem muito espaço para você desenvolver estudos que expliquem coisas que você quer mesmo saber, né? Porque às vezes você está numa atividade que você não tem tanta liberdade, tanta autonomia assim, né? Você precisa mais executar coisas que são pedidas a você, né? E essa atividade não é isso, né? Essa atividade é de criar novos estudos, criar novos campos, realizar pesquisa. Então, para quem tem um espírito, né, criativo, quem gosta, quem trabalha bem, né, com uma coisa mais autônoma, com mais liberdade, eu acho que é uma ótima escolha, um ótimo campo. Maravilha, Nara, muito obrigada. Bom, eu conversei com o professor André Kaisel e também com a profissional Nara Salles. Falamos sobre a profissão cientista social. Até o próximo programa. Tchau!